A relatividade de Einstein. Hoje iremos ter uma breve introdução sobre a relatividade de Einstein. Logo após as grandes descobertas de Galileu Galilei, Einstein ele mudou totalmente o aspecto como se via a ciência e a física do universo, por assim dizer, né? Ao formular a teoria da relatividade, Einstein formulou em duas partes, uma relatividade geral e uma relatividade restrita. Mas nesse momento atual a gente vai apenas estabelecer matematicamente como foi essa ideia que Einstein teve para desenrolar mesmo da relatividade, ou seja, o pontapé inicial para que ele pudesse estabelecer essas grandes teorias que tornaram ele um dos grandes gênios, talvez o maior de todos os gênios da existência humana. E foi a partir de conceitos básicos do ensino médio mesmo que Einstein pôde obter a sua teoria da relatividade, como nós vamos ver agora. Iremos utilizar o mesmo exemplo que Einstein nos forneceu através de seus experimentos teóricos para poder provar matematicamente como foi esse pontapé inicial, a ideia de Einstein para a teoria da relatividade. Foi da seguinte maneira. Imaginemos uma situação onde você tem um trem e um exemplo, um laser apontado para cima. Ou no momento inicial nós teremos uma bolinha, por exemplo. Você tem uma bola. Essa bolinha ela começa a subir e descer no movimento vertical, ok? E o trem em movimento. Esse movimento vertical, a bolinha de subida e descida, nós teremos dois referenciais. Um referencial que eu vou chamar de tesão, e um referencial dentro do trem, e outro referencial que eu vou chamar de tesão linha fora do trem. Esse referencial T dentro do trem, o que é que nós teríamos? Nós teríamos um movimento de subida da bolinha e descida. Você ia ver a bolinha subindo e descendo, o trem, você dentro do trem, fazendo esse movimento aqui, você ia ver a bolinha subindo e descendo, fazendo um movimento de subida e um movimento de descida. Porém, para quem está fora do trem, iria observar o movimento da seguinte maneira: o trem se movimentando naquela direção e você teria a bolinha fazendo esse movimento aqui, parecido com isso daqui, certo? Agora, a questão que Einstein sacou, a sacada realmente de Einstein, foi a seguinte. Ele imaginou da seguinte maneira: vamos imaginar que em vez de ser uma bolinha, fosse um laser. O que iria acontecer? Da mesma maneira, né? Você ia ter um laser aqui, que ia soltar um feixe de luz, né? Depois esse feixe ia voltar, aqui também da mesma maneira, só que aí vamos entrar num problema. Por quê? Acontece que para o referencial que está dentro do trem, ele vai ver uma altura, vamos chamar essa altura de H, de subida e descida do laser, né? Para quem está fora do trem, claro que a velocidade do laser é muito maior do que a de uma bolinha, mas vamos considerar altas velocidades, próximas à velocidade da luz, que, como foi dito anteriormente, é a velocidade limite do universo, de acordo com o segundo postulado de Einstein, do próprio Einstein, né? Então, o que nós teremos aqui a partir de agora? Uma altura H, não é? E que será realizada num tempo, vamos chamar num tempo T0, tempo onde você vai ter verticalmente essa bolinha, esse laser fazendo esse movimento. E o que vai acontecer? Com uma pessoa que está lá de fora, não importa. A bolinha ela vai subir e vai descer. Para as pessoas que estão dentro e fora do tempo, teoricamente elas iriam ter o mesmo tempo, né? E consequentemente a mesma velocidade, teoricamente, né? Aparentemente você teria isso daí. Mas o que a gente percebe? Com a velocidade muito elevada desse laser, a gente vai ter aqui uma velocidade, nesse ponto de cima, que é a velocidade da própria luz, multiplicado pelo tempo, o tempo que ele vai demorar para fazer esse movimento, não é? Que nesse caso a gente vai chamar de T1. Considerando esse movimento daqui de subida e descida, o momento inicial para quem está dentro do trem, a gente teria o quê? Velocidade da luz vezes T0.
E aí qual é o grande problema? O grande problema é que você percebe que essa distância aqui, ela é bem maior que essas duas, ou que essa daqui, que essa pequenininha. Porém, o tempo de subida e descida aparentemente é o mesmo. Olha o que acontece. Pô, sério, se o tempo é o mesmo, então aparentemente o que é que você teria? Você teria uma velocidade c multiplicada por um tempo 1, e na outra situação a velocidade c da luz multiplicada por um t0. O que acontece? A velocidade da luz ela não pode mudar, não é? Porém, eles percorrem o mesmo espaço, espaços diferentes em tempos iguais com a mesma velocidade. Então, qual foi a grande sacada? A questão é, só pode ter duas coisas aí que são diferentes, já que os espaços, como a gente está vendo, são diferentes, um maior do que o outro. Então, só vai ter duas situações. Ou a velocidade da luz ela muda de acordo com cada situação, ou o tempo vai se alterar. O próprio segundo postulado de Einstein, ele já disse que a velocidade da luz é um constante universal. Então, por incrível que pareça, não se assustem, mas por incrível que pareça, o que vai se alterar é o tempo. Isso Einstein chamou de dilatação do tempo. E ele provou matematicamente como você poderia ter essa dilatação do tempo. E por incrível que pareça, é uma prova muito simples, né? Onde você pegou conceitos do que nós vemos no Brasil de ensino médio, onde nós temos aqui. Vamos lá, vamos para a demonstração. O que é que nós temos? Se você observar aqui, a gente tem um triângulo retângulo, né? E aí o que vai acontecer? Nós já nomeamos aí basicamente a hipotenusa, né? Um cateto, falta esse outro cateto aqui. Ó. O que é que a gente tem? Olha, esse outro cateto ele vai estar diretamente relacionado ao quê? Na vertical você tem uma relação com a velocidade da luz, que o laser está indo na vertical e logo em movimento na diagonal de acordo com o referencial. Mas na horizontal, que é o movimento do trem, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma relação com a velocidade do próprio trem. Então o que é que a gente tem? Esse espaço daqui para cá, ele vai ser na verdade quem? A velocidade do trem, não é? Multiplicada pelo T1, que é a velocidade que nós teremos segundo a própria velocidade, o tempo com relação à própria velocidade do trem. Não é? Então, pelo teorema de Pitágoras, o que é que a gente pode fazer aqui? Pelo segundo teorema de Pitágoras, ele diz que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é uma regra básica que não precisa ser demonstrada, a gente já conhece há bastante tempo. Então, o que é que nós teremos? O quadrado da hipotenusa, c t1 ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Então teremos c t0 ao quadrado mais v t1 ao quadrado, ok? O resto é apenas manipulação algébrica para chegar a alguns resultados que de primeira pode parecer meio estranhos, mas a gente vai perceber futuramente que você vai precisar dessa manipulação para chegar nesses determinados resultados, né? Então, a primeira coisa a se fazer é tirar esses expoentes, né? Então nós vamos ter c ao quadrado, t1 ao quadrado, igual a c ao quadrado, t0 ao quadrado, mais v ao quadrado, t1 ao quadrado. Analisando esse termo, o que nós observamos? Nós observamos que o termo t1 e t1 se repete nesses dois elementos da equação. Então a gente vai botar tudo para o único membro, né? Então vai ficar c ao quadrado, t1 ao quadrado, vamos passar para o outro membro negativamente, v2, v ao quadrado, t1 ao quadrado. Isso vai ser igual ao que sobrou no membro, c2, t0 ao quadrado. Então o que a gente pode fazer agora para manipular isso daqui? A gente pode colocar da seguinte maneira. A gente pode, fator com minha evidência, aqui a gente pode chamar de t1 ao quadrado, né? Quando a gente fizer a divisão desse termo por esse, a gente vai ter o que sobra? C2 menos, continua. Quando a gente dividir esse termo por esse, a gente vai sobrar o que? V ao quadrado
E aí, continuando a equação, nós teremos C2T2. Então, o que a gente pode fazer para manipular isso daqui? A gente pode colocar esse T1 ao quadrado, sendo igual o outro termo, continuando, T0 ao quadrado, dividido por esse termozinho aqui bonitinho. Então, a gente vai ter assim, ó, C2, C ao quadrado menos V ao quadrado, né? Então, para trabalhar melhor com a equação, eu vou trazer para cá para melhorar somente a visualização mesmo. Então, o que eu vou fazer? A intenção aqui é cancelar esse C ao quadrado com algum C ao quadrado aqui de baixo. Então, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode fazer o seguinte. Continuar. T1 ao quadrado fica igual a quanto? C2, pegando daqui da equação. T0 também ao quadrado. Agora vamos trabalhar a manipulação aqui. Eu vou pegar todo esse termo aqui, e assumir como se estivesse do lado de cá um C ao quadrado. Seria mais ou menos assim. É como se eu pegasse essa equação e fizesse assim, ó, C ao quadrado aqui e C ao quadrado multiplicando, C ao quadrado dividindo. Não modifiquei nada a equação, não modifiquei nada. Continua a mesma coisa. Para que eu estou fazendo isso? Para que eu possa colocar aqui que eu tenho um C ao quadrado em evidência. Então eu tenho dois termos que tem C ao quadrado. Lembrando que esse termo aqui eu não vou modificar nada nele, né? Porque eu multipliquei e depois dividi pelo mesmo valor. Então o que eu vou ter aqui? Ó? C dividido por C, eu vou ter 1, né? Menos o quê? V ao quadrado vezes C dividido por C ao quadrado. O que é que eu vou ter aqui? Quando eu fizer a divisão, o que é que vai sobrar? V ao quadrado sobre C ao quadrado. Agora a gente chegou na parte divertida, né, da história, onde a gente vai poder cancelar esses dois termos aqui, porque você tem dois termos iguais, multiplicando um determinado valor literal, então você está multiplicando um lado, dividindo o outro, é como aqui. Você pode retirar esse valor, né? Então o que a gente quer que sobrou, na verdade? Sobrou T1 ao quadrado igual a T0 ao quadrado, isso dividido por 1 menos V ao quadrado sobre C. Aí a gente vai começar agora na verdade, substituir e chamar de algumas letras, alguns valores que nós temos aí literais. Então, a primeira letra que nós temos é o beta. Na física moderna, a gente chama beta, errinho aqui, C ao quadrado, né? Beta a gente chama de V. Muita atenção para isso que é sempre visto isso aí, muitas vezes. Então, V sobre C é beta. Logicamente, se beta é V sobre C, então aqui é beta ao quadrado. Então essa é a primeira substituição que a gente tem a fazer e uma observação também. Então o que a gente tem aqui? E lembrando, né, eu posso fazer na verdade, colocar essa raiz, né, eu posso tirar daqui esses dois e passar como raiz. Então eu posso fazer algo que fica assim, ó. Fica raiz, aqui raiz de um número ao quadrado é propriamente ele. Então, quando eu tirar a raiz disso aqui, eu posso chamar de 1 menos... Aí pronto, o que aconteceu? V ao quadrado sobre C ao quadrado. Beta é V sobre C. Logicamente, isso aqui é beta ao quadrado, né? E aí, segundo termo, segunda observação que a gente tem é o gama, né? Essa letra daqui é 1 sobre raiz de 1 menos beta ao cubo, não, ao quadrado. Né? Essas definições são apenas para facilitar e deixar a equação mais simples. Né? Então, resumindo a relatividade, ou seja, resumindo assim, de modo bem básico, a ideia, o pontapé que o Einstein teve para ter essa ideia do conjunto todo de relatividade geral e relatividade restrita, a ideia que a gente tem é, na verdade, isso aqui, ó, T1, que pode vir o delta, T, enfim, aqui é literal, a gente não está trabalhando com valores, então, de acordo com livros e outras fontes de pesquisa, podem vir outras letras, né? Então, o que a gente tem? T1 igual a T0 vezes ômega, ok? Então, basicamente, essa é a teoria da relatividade e pontapé inicial que Einstein teve. E para compor a relatividade de Einstein, ele também propôs dois postulados.
O primeiro postulado de Einstein, ele nos dizia que as leis físicas elas eram válidas para todo o universo em qualquer referencial, são as mesmas leis. As leis que regem o universo, elas são iguais em todos os locais. O segundo postulado é bem mais simples de se entender. Na verdade, ele apenas nos diz que a velocidade da luz ela é uma constante em qualquer lugar do universo. E além de ser uma constante, ela é a velocidade limite